pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina Fonseca Bortoleto, eu sou aluno do 3º ano do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio do IFPR Campus de Chateaubriand. Esse é um trabalho de Física 3, em que a gente vai estar montando 2 eletroscópios. O primeiro vai ser o eletroscópio de folhas e o segundo vai ser o pêndulo eletrostático. Para o primeiro, a gente vai precisar de alguns materiais. São eles: um recipiente de vidro com tampa, a tampa a gente vai fazer um furinho no centro dela, uma haste metálica, que nesse caso eu vou estar utilizando um arame. Aí a gente vai fazer uma curvinha na ponta do arame. Papel alumínio, um do papel alumínio a gente fazer a bolinha e o outro a gente fazer 2 tirinhas. Essas aqui, elas têm mais ou menos 1 cm por 4 cm. Primeiramente a gente vai encaixar aqui dentro a haste metálica, colocar as folhinhas aqui. Pronto, folhinhas encaixadas. A gente vai colocar isso dentro do pote e fazer uma curvinha aqui com a parte do arame que sobrou. Essa curvinha aqui que a gente fez vai servir pra gente encaixar a nossa bolinha. Bolinha encaixada. Sistema pronto. A gente agora vai eletrizar o canudo no papel. Por que o canudo fica eletrizado quando a gente atrita ele com o papel? Porque de acordo com a série trigoelétrica, o papel ele tem uma tendência maior a doar elétrons do que o canudo. Dessa forma, o canudo ele vai receber os elétrons do papel. Quando a gente aproxima o canudo agora do nosso sistema, a gente vê que as folhinhas elas buscam se separar. Por que isso acontece? O sistema está neutro. Quando a gente aproxima o corpo negativo dessa parte aqui, os elétrons do sistema vão buscar se afastar o máximo possível desse corpo. Com isso, os elétrons vão buscar descer aqui para as folhinhas. Como corpos negativos se repelem, as folhinhas vão buscar se afastar umas das outras. Quando a gente encosta o nosso corpo negativo no sistema, a gente vai ver agora que as folhinhas vão ficar permanentemente separadas. Como a gente encostou ele na parte que estava positiva, os elétrons foram doados para o sistema. Nosso material doou elétrons para o sistema ficou negativo. O sistema todo negativo, as folhinhas ainda assim estão negativas, ou seja, elas ainda estão afastadas umas das outras. Porém, quando a gente encostar nossa mão aqui no nosso sistema, a gente vai ver que as folhinhas vão voltar à posição original. Por que isso acontece? Porque quando a gente encostou nossa mão, a gente fez com que o sistema descarregasse o excesso de carga negativa que ele tinha. Agora, no experimento do pêndulo eletrostático, a gente vai precisar de alguns outros materiais. A gente vai precisar de uma base de isopor, um canudo, uma linha, um pedaço de papel alumínio para a gente encapar a nossa bolinha de isopor e um pedacinho de fita. Como que vai acontecer a montagem? Primeiro a gente vai vir e fixar um pedacinho de linha na nossa bolinha com um pedacinho de fita adesiva. Ela ficou assim e agora a gente vai encapar essa bolinha com um pedacinho de papel alumínio. Bolinha encapada, a gente vai vir e fixar ela no canudo. Para isso eu fiz um pequeno buraquinho aqui no canudo, então a gente vem com o fio, encaixa e aí fica essa. Então vai ficar dessa forma aqui. A gente puxa, ajeita o tamanho e aí a gente vai vir e prender esse fio. Fio preso no canudo, a gente vai fixar o canudo na base do isopor. Dessa forma. Com isso, o nosso pêndulo está pronto. Agora, para a gente testar o nosso pêndulo, a gente vai eletrizar o canudo no papel da mesma forma que a gente fez antes. Da mesma forma que aconteceu antes, quando a gente aproxima um corpo carregado negativamente do nosso pêndulo, ele vai ser atraído para cá. A gente explica isso com o mesmo fenômeno que aconteceu antes. Na esferinha, os elétrons eles vão buscar se afastar do nosso corpo carregado negativamente. Com isso, a parte positiva do pêndulo vai ficar atraída para o nosso corpo negativo, porque corpos com cargas opostas se atraem. Agora, quando a gente toca o pêndulo com o nosso corpo negativo, os elétrons do corpo negativo eles vão migrar para a parte positiva do pêndulo, buscando o equilíbrio entre os dois corpos. Com isso, o pêndulo, que já estava neutro, ganhou mais elétrons negativos e ele ficou negativo. Como ele ficou negativo, ele busca agora se afastar do nosso corpo negativo. Porém, quando a gente toca o pêndulo com os dedos, o pêndulo volta a ter sinal neutro. Os elétrons do pêndulo vão se equilibrar com o nosso corpo.